Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilha com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados no silêncio, rezemos no íntimo do coração, pedindo ao Espírito Santo, que é a luz da verdade, que esclareça para nós tudo que essa palavra hoje nos fala, nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos terminando o ano litúrgico. Apenas mais 2 domingos e nós já encerramos com a festa de Cristo Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. Nós encerramos o calendário das celebrações. O primeiro domingo de dezembro já vai ser o novo ano, o novo calendário das celebrações litúrgicas. Nesses domingos passados, hoje e domingo que vem, as leituras falaram e falam-nos insistentemente acerca de um acerto de contas. Jesus ficou vários domingos conversando com os sumos sacerdotes e os anciãos, depois com os discípulos dos fariseus e dos partidários de Herodes, depois com os próprios fariseus. E hoje e domingo que vem, ele se volta aos apóstolos, na mesma perspectiva que ele falou aos anciãos, sumos sacerdotes, herodianos e aos fariseus, ele fala hoje aos apóstolos. Essa dimensão da fé que é
tão mal compreendida e muitas vezes mal aplicada, que é exatamente a nossa relação com o fim último de nossa vida e a nossa relação definitiva no encontro com o Senhor no dia do juízo. Esses temas que a gente chama na catequese antiga da igreja os novíssimos, conforme o livro do Eclesiástico, lembra-te do dia dos novíssimos, o dia em que você vai morrer, ser julgado e vai ser destinado ou ao céu, ou ao inferno, ou purgatório. Esses temas acerca da realidade última. Comumente, nós tratamos desses temas para passar medo nos outros, para ter controle sobre os outros. Quando um pregador apela, ele começa a ameaçar e falar do inferno, do julgamento, do purgatório, da vinda do Senhor. E começa a falar não como a última e definitiva palavra de esperança que a fé tem, o argumento último e decisivo da fé. Na maioria das vezes, se você colocar, mesmo na internet, esse tema e pedir uma pregação, você vai encontrar pregadores, na imensa maioria, lascando a lenha e fazendo ameaças. Também as mães de hoje, ou não tratam de modo algum desse tema, da morte, do juízo, do julgamento, da condenação ou da salvação, ou não tratam, ou tratam também de forma tentando ameaçar e controlar o menino, a menina custoso, através de um argumento de ameaça. Nós precisamos aprender a falar da morte, do juízo, do julgamento, do nosso acerto de contas, a falar com os argumentos próprios da esperança cristã. Tem uma outra palavra que é bom que a gente use ao menos de vez em quando, para que ela não seja estranha ao nosso ouvido: a escatologia final, os temas e os argumentos do fim. Jesus, no Evangelho, tome lá comigo, número 9 do seu folheto, Mateus 25, versículos 1 ao 13. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Se você chegar em casa, abrir a sua Bíblia e conferir, você vai ver que ainda no capítulo 25 já vai encerrando a missão de Jesus, e o capítulo 26, 27 e 28 já trata dos temas da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a volta para o céu e a promessa do seu retorno. Então, nós estamos aqui no fim da vida pública de Jesus, as últimas conversas de Jesus. E é lógico que as últimas conversas de Jesus, antes de iniciar o processo de julgamento, é uma palavra de profunda e definitiva orientação para aqueles que continuarão sua missão aqui, visto que ele está indo embora. Vamos lá? Imagine hoje, cada um de nós, imaginemos, você fazendo parte do grupo dos 12 apóstolos. Imagine você convivendo com Jesus 3 anos, e no final desses 3 anos, você chegando em Jerusalém, e mais perto de Jerusalém, Jesus começa a tratar, dizendo para você assim: olha, está chegando a minha hora, eu vou partir. Quero dizer para você as coisas últimas, mais importantes, que eu espero que você não se esqueça nunca na sua vida, porque eu queria muito que vocês guardassem no coração essa última palavra. Vamos lá? Como é que seria? Como é que é? Seria não, como é que é? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola:
O reino dos céus é como a história, todo mundo? Das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 10 jovens que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Esse é um rito da liturgia familiar do povo judeu. Lá na terra de Jesus, quando tinha um casamento, funcionava assim: os amigos do noivo, na maioria das vezes os rapazes, iam todos para a casa do rapaz. E era uma festa, lógico, que durava dias e dias e dias e dias, às vezes semanas, 10 dias. Quando aproximava a hora, os rapazes todos se banhavam, vestiam a veste mais elegante, iam para a casa do noivo. Eram os amigos do noivo, que os cavalheiros que faziam a corte junto com o noivo, que se dirigia com os seus amigos para a casa da noiva. As moças iam todas lá para a casa da noiva, passavam com ela o dia, fazendo a companhia para ela. Na maioria das vezes, elas ficavam escondidas junto com a noiva, porque os trajes de festa causavam um grande impacto, era beleza que se harmonizava. A noiva tem que entender que as casas eram escuras, na imensa maioria eram casas de pedra, cavernas. Então entravam para dentro da casa da noiva e ia passar o dia preparando, maquiando, arrumando o cabelo, que vocês sabem o trabalheiro que esse trem dá para as mulheres. E as damas de companhia da noiva, que era um grupo de honra da noiva, que tinha todo o orgulho de passar o dia com ela, comendo as melhores coisas, bebendo as melhores coisas, e na amizade se preparavam, se vestiam. Quando os pais da noiva tinham um poder aquisitivo maior, eles mesmos compravam as vestes, as diademas e as joias para as amigas da noiva, e entrava para o quarto da noiva e passava o dia com ela. E aí era o dia inteiro empetecando para ficar todo mundo muito bonita. Passava o dia inteiro. Quando o noivo chegava com um grupo de amigos, o rito consistia em: a noiva saía do quarto, vinha para a sala. Aqui na sala da casa do pai da noiva se realizava o rito de casamento. Os pais do noivo, os pais da noiva, o noivo e a noiva juntos na sala. As casas eram pequenas, todo mundo estava lá do lado de fora. Realizava a cerimônia. O noivo pegava a sua noiva, que acabou de casar, e dirigia-se com ela para a sua casa, onde iam morar. Muitas das vezes era a casa do pai dele, porque as famílias moravam em regime de tribos e iam ampliando a casa, fazendo os puxadinhos na propriedade rural ou no terreno, a família. E aí era aquele cortejo festivo das amigas da noiva de um lado, os amigos do noivo, cantando, tocando, gritando, aquela festa emocionante. Então, o rito é esse, é uma festa de casamento, e Jesus compara o dia da sua vinda como o dia em que as amigas da noiva, nós temos que entender em que consiste o dom e a graça da amizade. Nós temos que entrar no universo feminino para entender na sensibilidade feminina o que é ter uma amiga confidente que passa o dia com ela, lá dentro do quarto dela, falando da alegria de casar, de ter família, de ser feliz para sempre. Vocês mulheres dão um show de sensibilidade nessas coisas. Nós homens somos muito brutos e broncos, não temos muita civilidade para essa dimensão, não. Todo mundo hoje precisaria recuperar a sua capacidade de contemplar essa fineza da sensibilidade feminina num momento tão importante como esse, de ser amiga de uma pessoa
que vai se casar e a gente vai passar o dia com ela. Para nós homens, isso se dá num nível muito mais de bagunça, de devassidão, não é? De extravagância, de grosseria, de violência, de agressividade, de nível até baixo mesmo. Nós perdemos isso. Vamos lá? Então, o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Versículo 2. Vamos ver? 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Também nas Bíblias se traduz por sensatas e insensatas. Todo mundo está vendo a polêmica da reforma da Previdência no Brasil e consegue entender o que é ser previdente e o que é ser imprevidente. Previdente é alguém que, mesmo optando por não ter uma carteira assinada, planeja e pensa no futuro e paga seu INSS separado todo mês, que é uma outra coisa que nós brasileiros somos muito mal educados nisso, muito. Particularmente porque no Brasil criou-se, pode falar pesado? Pode? No Brasil criou-se uma cultura diabólica e perversa. A gente relaxa, não cuida do planejamento da vida e sabe que alguém que nunca pagou nada para o INSS arrumou um amigo de um amigo político que montou um esquema, que forjou papelada e conseguiu aposentadoria. Isso já foi escutado por alguém de vocês? Existe isso? Tem até escritório de advocacia que pega, fala, não, leva lá a sua mãe, o advogado recebe as 3 primeiras aposentadorias para ele, não é? No Brasil é uma perversão que a gente, quando fala de qualquer coisa no campo da justiça e da previdência, tem medo da gente interpretar o Evangelho como essa porcaria nojenta que nós temos na relação com a política e com os políticos e com a justiça picareta, corrupta, nojenta, fedida, que rege a nossa realidade. Então, pelo amor de Deus, não pensemos essa previdência na perspectiva da nojeira da nossa desordem nacional, não. Pensemos na forma ideal que ela deveria ser, no senso da justiça mais correto e perfeito que a ciência jurídica estabeleceu e estudou, de como é que deveríamos pensar o presente, o futuro da nossa vida e do futuro de um país. Vamos lá? Então, 5 delas eram imprevidentes, as outras 5 eram previdentes. Previdente, se você pegar lá no dicionário, o que é previdente? É o mesmo que aquela pessoa que pensa no futuro e o planeja. Não está falando de gente ansiosa e estressada, não. Com transtorno de ansiedade, porque pensa no futuro o tempo inteiro, e se. Não é dessa doença atual de gente desequilibrada e paranoica, tendo que tomar remédio o tempo inteiro porque não desacelera a cabeça. Não é disso. Previdência é uma coisa muito mais de inteligência e de sabedoria, de cálculo, de ser capaz de renunciar hoje, comer alguma coisa a mais ou mais luxuosa, cortar um prazer de hoje e acumular isso para uma reserva para uma hora que precisar lá na frente. É muito diferente dessa linguagem que nós temos hoje de aproveitar. O previdente é aquele que pensa no futuro e o planeja. Ok? Então é diferente. Vamos lá? As palavras são tão perigosas e na nossa conjuntura do Brasil dá até medo pregar, porque é tão fácil a gente interpretar de forma estúpida a partir de uma realidade estúpida que nos rege e nos governa. Então, não usemos as palavras do Evangelho
para reproduzir um sistema nojento instalado na nossa sociedade. Vamos lá? Versículo 3. As imprevidentes, leia, versículo 3. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. Essa é a melhor definição de imprevidente. Pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. É o mesmo, crianças. As crianças, olhem para cá. Essa vela, essa parte grossa da vela aqui, a cera, é um óleo que quando esfria, fica sólido desse jeito. Aqui está falando de óleo como óleo de comida, no caso ali era o óleo, seja da gordura de animal ou da gordura do óleo, o azeite de oliva. Na imensa maioria, aquele azeite usado para fritura, depois era reservado, o azeite de segunda, terceira, quarta categoria, era reservado como óleo combustível para as lâmpadas. Eu já disse que as pessoas, na maioria das vezes, moravam dentro de casas de pedra e de locas e cavernas, era escuro. Mesmo de dia, quando entrava dentro de casa, precisava de lâmpada, precisava acender a lâmpada. Então, significa levar uma lâmpada, me ajuda aqui, Gustavo, por favor. Vou usar um gesto, segura o microfone, aqui. Mais ou menos esses dois vasos aqui. Imagine um sendo a lâmpada e o outro o óleo, para na medida que o óleo acabar, pega o óleo dessa lâmpada e põe aqui dentro e repõe o óleo que acabava. Segura aqui e põe lá. Segura com as duas mãos. Segura com as duas mãos. Segura com as duas mãos. Seja previdente. Vai que cai isso, que feiura. Então, o óleo, não levaram óleo consigo. Continua a leitura, versículo 4. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. Irmã, irmão, hoje, na sua vida, o que é que pede da sua vida e de você uma atitude de reserva de óleo te acompanhando para a hora que precisar, você ter como repor o óleo que você precisa para a lâmpada que você precisará em situações que você não consegue imaginar e que podem aparecer lá na frente. O que seria um galão de reserva de combustível que você precisaria zelar e cuidar para ter sempre na sua vida? Daqui um pouco nós vamos voltar a isso. Na sua vida espiritual, na sua vida moral, ética, na sua vida afetiva, emocional, na sua vida profissional. Em todas as dimensões da vida, pode ser necessário que você carregue uma outra vasilha com óleo. Versículo 5, tomem comigo. O noivo estava demorando. O noivo estava demorando. E todas elas acabaram cochilando e dormindo. Todas cochilaram, todas dormiram. Lembra que eu falei que na maioria das vezes era dentro de um quarto escuro lá no fundo da casa. As moças, mesmo na casa nossa aqui no Goiás, funcionava assim. Você entra lá na roça, a nossa casa é assim. Você entra na casa, o quarto dos rapazes está bem na sala. Da sala você entra para o quarto dos rapazes. Depois tem um cômodo reservado. Tem o acesso para o quarto do casal e o acesso para o quarto das filhas mulheres. As moças ficavam sempre num quarto, símbolo da proteção e do cuidado, e também de uma mentalidade machista de que o homem pode entrar e sair a hora que quer e a mulher não é? Que precisaria muito ser corrigido nos dias de hoje. O noivo estava demorando. Jesus está contando essa história para quem? Epa, vamos reagir. Para quem é que Jesus está contando essa história? Discípulos. Para os discípulos.
Em que momento Jesus está contando essa história para os discípulos? Bem perto da hora que está chegando em que ele vai ser preso, morrer, ressuscitar e ir embora para o céu, prometendo que vai voltar. A moral da história, portanto, está nessa frase: o noivo está demorando. Moçada, eu estou indo embora, e vocês, por vezes, também vão cair na tentação de achar que eu estou demorando. Tem muita gente até hoje que pensa que Jesus está demorando, ou alguns até planejam e tentam colocar na agenda que dia é que ele vai voltar. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Versículo 6, todo mundo. No meio da noite ouviu-se um grito. Tinha um rito muito próprio da família, que era a surpresa. Os amigos do noivo faziam uma festa, uma algazarra junto com o noivo, às vezes de prendê-lo com ele, para aumentar a ansiedade em todo mundo, em todos os convidados. Entendido? Para fazer a surpresa, deixa as moças esperando. Era previsto que isso aconteceria no comecinho da noite, no fim do dia, as últimas luzes do sol, enxergava o noivo. Mas às vezes ocorria a surpresa. No meio da noite ouviu-se um grito. Que grito foi? Todo mundo? O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. O noivo está chegando. Duas afirmações tão fortes dessa palavra de hoje. O noivo estava demorando. O noivo está chegando. Vamos ver o desfecho. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Epa, agora tem o problema. Crianças, peguem lá, todo mundo. Versículo 8. As imprevidentes disseram às previdentes: Brada, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Irmãs e irmãos de Deus, essa é a sentença mais delicada para a pregação. Em que consiste essa recusa das 5 previdentes que falam de modo algum? Parece uma atitude primeiro egoísta, não parece? Se vira, não tem nada a ver com vocês. O rito do noivo que pegava na casa da noiva a moça, fazia o casamento e depois ia no cortejo, no interior de Goiás, lá em Cavalcante. Eu já, na minha época de missionário, para o interior de Goiás, eu celebrei, participei de casamento assim. Esse cortejo que se fazia do casamento até a casa do noivo, ia soltando foguete, tocando sanfona, a coisa mais linda do mundo. Consistia das jovens que faziam a corte para a noiva do lado dela e do lado dele. As moças iam com as tochas iluminando o caminho para ela passar. Então era uma honraria para a jovem. Era um orgulho fazer isso para minha amiga, entendido? Além, não tinha selfie naquela época, nem pau de selfie para tirar uma foto e botar no Facebook. E aí precisava da cena ficar muito registrada na mente e no coração das pessoas, para não esquecer nunca o que foi aquela cena. Então, tinha muito mais peso a realidade do que a artificialidade que se produzia depois com as montagens da fotografia. Hoje, muitos dos casamentos
não tem absolutamente nada de presença e presente na hora. Aqui não acontece nada, porque todo o cenário é produzido em vista do vídeo e da foto que vai produzir depois, do impacto. Não é? Você vai, você olha para as pessoas, você tem a sensação de que ninguém está entendendo nada. Põe aquele tanto de daminhas e daminhos, aquelas meninas com aquelas roupas, essas igrejas nossas quentes para danar, um calor, uns meninos inquietos, viram uma lereia ao redor do altar, aquelas meninas que não quietam, os meninos que não quietam, e aí entra um trem, entra outro trem, com os menininhos pequenos que vêm entrando com umas coisas que nem sabe para onde está indo, vê aquela multidão de gente, fica com medo e começa a chorar. Tem tudo quanto é tipo de baixaria nas celebrações de casamento de hoje em dia, que não serve de comparação com essa história que Jesus está contando, pelo amor de Deus. Ok? Está falando de um rito de moças, não é homenagem, mas é o acompanhamento de uma ação ritual. Moças previdentes com lâmpadas nas mãos para ir com o noivo e a noiva para a casa onde vai ter a festa do casamento. As imprevidentes pedem: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Eu vou tocar num assunto muito delicado para a vida de vocês, esposas e esposos, namoradas, namorados, jovens, adolescentes. Nos dias de hoje, nós não temos mais noção de respeito e de privacidade por causa disso aqui, não é? A internet tirou a capacidade da gente em ter limite com respeito e intimidade. Mesmo nos grupos da paróquia, de vez em quando algum irmão, alguma irmã publica alguma coisa da vida pessoal dela, do casamento, do filho, que eu chamo, falo: por favor, não fala da sua família desse jeito não fala do seu filho, não expõe seu casamento assim não. Às vezes coisa bonita, mas não deve. Tem óleo, gente, e isso não acontece raramente não. Eu digo para vocês que a cada mês é uma média de 7, 8, 10 vezes que eu tenho que chamar alguém dizendo: não expõe você assim não expõe sua casa, não expõe sua família. Esse senso de respeito com o azeite da minha intimidade, que não deve ser dividido assim não. Nós temos que descobrir e recuperar a dimensão da intimidade mais profunda que a gente precisa criar entre nós. A gente não tem que falar tudo da vida nossa para pai, mãe, para vovó, para sogra e sogra, para amigo, não. Tem não. Filho não tem que contar tudo quanto é trem para a mãe e para o pai, do jeito que o pai quer saber de tudo, não. Tem coisa que filho tem que ter o direito de contar para o amigo e para a amiga dele, não para o pai e para a mãe. São dimensões do azeite que cada um tem que dividir de forma inviolável. Ninguém tem o direito de tomar esse azeite da sua lâmpada. Tem a ver com as coisas mais íntimas do seu coração. Não se divide assim. Não se expõe à vida íntima assim. Está claro? De verdade? Hoje é uma devassidão. Uma vida sem cerca, sem fronteira, sem muro. Ontem eu escutava uma psicóloga, pedagoga, dizer uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Ela falava assim, eu vou até pegar aqui, o Papa Francisco falou que não é para usar celular essa semana, mas aqui não é para tirar fotografia não. É porque eu anotei uma coisa que eu quero partilhar com vocês. Uma educadora, ela diz assim: olha, a internet, as redes sociais, os produtos que se oferecem na internet,
eles são controlados por mãos invisíveis. Você acha que é você na liberdade que está com o seu dedo apertando e acessando o que você quer ver? E a psicóloga diz, não, existe uma mão invisível que põe o seu dedo onde o sistema que rege o mundo quer. O sistema, e ela falava, a conversa era sobre violência. E ela falava, o sistema de uma sociedade que se sustenta a partir de produtos violentos. E que os nossos jovens são tão marcados pelos jogos violentos, os joguinhos de videogame, de celular. O tempo inteiro aquela coisa acelerada, cenas aceleradas, violência, 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 uma coisa acelerada. E você pensa, por que que meu filho está inquieto, está inseguro? E você vê a cena do olhinho dele assim movimentando, né? Ele fica estático, aquela coisa. E ela dizia, e a gente pensa, por que que esses meninos são tão rápidos e espertos que a gente não dá conta de acompanhar? Ela dizia, não, ele não está fazendo isso sozinho, tem mãos invisíveis de um sistema que rege a economia, a cultura, os produtos que são vendidos, nos jogos de videogame, nos jogos violentos, nos produtos eróticos que se vendem. E a gente é controlado por essa mão invisível. Quantas vezes a gente escuta as pessoas falarem, padre, eu não sei por quê, eu não gosto, eu não aceito, eu não concordo, mas quando eu vejo eu estou lá. E uma psicóloga que pelo discurso dela nem é de religião nenhuma, nem crê, uma mulher de ciência, de alta academia mesmo, de estudo. E ela falando, olha, nós perdemos a noção do respeito às coisas mais íntimas que ninguém mais zela. Então, todo mundo mete a mão na lâmpada de todo mundo e no óleo, no azeite de todo mundo. Não há mais nenhum senso de intimidade. Isso aqui tem a ver com, esse azeite aqui é para iluminar a minha vida de fé e clarear a minha relação com o meu Senhor. Esse outro azeite aqui é da minha intimidade, é para iluminar a minha vida e na relação com a minha esposa, com meu esposo. Entendido? Para cada relação, para cada ambiente, para cada dimensão da vida, uma lâmpada e um azeite. E nós precisamos recuperar essa dimensão de respeito à privacidade, não essa privacidade burguesa e capitalista da cerca e da intimidade que ninguém pode olhar a sua vida, mas na intimidade e nas coisas mais profundas que você vive com aqueles, são amigas da noiva, ninguém mais senão as amigas entraram no quarto dela e passaram um dia com ela, e ainda assim a metade das amigas nem mereciam estar lá, porque nem previdentes elas eram. Tá claro? Tá claro? Não expõe sua vida, não fale de tudo. Isso não quer dizer, tem marido que quer controlar a mulher, fala assim, isso você não deve falar para sua mãe. Ela é que tem que decidir o que ela fala com a mãe dela, e não o marido. Ele é que tem que decidir como é que ele vive a relação mais íntima de amizade com a mãe, com o pai, e não a esposa. Está entendendo? Que esse jogo de controle não é feito por alguém externamente. Isso é do discernimento da luz do Espírito Santo, que clareia e me deixa seguro na relação com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã, com meu amigo, a minha amiga, com meu colega de trabalho. Que tipo de intimidade se entra e que tipo não se entra. Esse discernimento é preciso conduzir a pessoa a ser capaz de fazê-lo, e ninguém deve fazer para o outro. Está claro? Está claro? Tem gente que nunca carrega azeite consigo e nunca está preparado para nada. Tem pessoas que acham que a vida dela consiste em derramar o azeite dela o tempo inteiro para todo mundo e falar da vida dela na fila da lotérica, na fila do supermercado, na fila do ônibus, na fila, em tudo quanto é lugar ela tem que estar falando, barulhando e contando a história dela e falando da vida íntima dela. Eu nesses últimos tempos eu já fui embora de 2
reuniões de família, porque eu pensei, não sou obrigado a ficar escutando as pessoas falarem da vida íntima delas. Porque tem um meio barulhentão e começa a contar o que faz com a mulher, o que a mulher faz com o marido, contar assim na frente dos outros. Eu me levanto, eu não sou obrigado, não sou um velho de cabeça branca e careca para ficar escutando umas merda dessas. Tenha a santa paciência. Vá aprender a ter limite e respeito. Se não respeita a sua intimidade, respeita minhas orelhas. Por favor, as coisas íntimas da vida da gente não devem ser expostas assim, não. De modo algum pode ser que o azeite venha a faltar para vocês e para nós. Não vamos repartir. Não, isso aqui é da intimidade nossa. Irmã, irmão, o problema é que a gente não tem mais intimidade com Deus. E por isso a gente não sabe ter intimidade com os outros. Agora, nos últimos tempos, eu tenho acompanhado pelo menos umas 5 histórias de casamento desfeito. Por quê? A mulher arruma uma amiga e a amiga começa a ir lá para casa, dormir lá na casa. Eu falo, e depois vem aquele pampeiro. Eu falo, e você trazer a amiga para dentro de casa para dormir na sua casa, na frente do seu marido? É azeite que não se divide, filha. Vai lá, visita, ela vai para a casa dela. Vai lá, visita, você volta para sua casa, mas não se traz amiga para dentro de casa para ficar o tempo inteiro lá, com essas roupas de hoje, né? Com essas roupas de hoje, dos homens e das mulheres, que agora os homens também andam com as bundas tudo de fora, com as calças aqui embaixo. Dá vergonha. Homem casado, homem velho. Então, você traz um trem desse para dentro da intimidade do seu casamento, esse casamento tinha que ser destruído. E aí vem aquele pampeiro, padre, eu quero que você me ajude a recuperar. Padre, eu não sabia. Eu falo, antes de recuperar o seu casamento, vai dar muito trabalho, mas é preciso recuperar o caráter de vocês, de cada um de vocês. O caráter. A capacidade de enxergar o que presta em você, o que é inviolável seu, o que é azeite seu e que não se divide com ninguém. Esse é o caráter. Tem que recuperar isso, porque amontoar vocês dois de volta, para daqui uns tempos vocês colocarem outra presença no meio, não vai resolver nada. Em vida de casal, mas é uma prima minha que morava lá no interior de Goiás, no Maranhão, no Pará, não tinha onde pôr. Você trouxe para dentro de casa, não tinha que dar outra coisa. Quer ajudar? Aluga um barracão, põe lá no canto dela, mas não traz para dentro de casa aquilo que você... Se nós morássemos em outros tipos de casa, de antigamente grande, espaçosa, que até tinha uma entrada por lá, entra e sai por lá, vive por lá. Mas nas casas de hoje, ainda mais essas casas que os políticos têm feito para financiar, que é tudo umas caixinhas de fósforo desse tamanho, não é? Se entra um, o outro tem que ficar esperando, porque não entra e não sai 2 ao mesmo tempo. Não dá para ter vida de colocar amiga para pedir emprestado o seu azeite, porque o seu azeite não dá para dividir com alguém. Está entendendo, igreja? Homens, estão entendendo, homens? Mulheres, estão entendendo? Talvez essa seja uma conversa boa, não para essa semana, para longo tempo. Bem, o que nós não vamos permitir nas nossas lâmpadas e no nosso azeite ser dividido assim? É tão delicado isso, é tão desconfortável, porque é tão triste. É tão triste pregar sobre isso, porque parece que a gente está pregando egoísmo. Na cabeça de muita gente fala, nossa, meu pai está mandando a gente fechar a casa da gente, fechar a vida da gente, fechar o coração da gente. Eu não estou pregando isso não. Estou pregando isso não. De vez em quando alguém diz para mim, padre, você não convive com a gente, você não vai na casa da gente, não convive, não vai em festa, não sai. Eu brinco, olha... até que eu gosto, mas é bom que eu mantenha o meu azeite, a minha lâmpada. Queira do Padre que o Padre te dê Cristo.
amigo e amiga você pode arrumar em outro lugar. Agora o papel do padre é te dar Cristo. Colega para comer, para tomar cerveja, para ir para o boteco, para ir para sua casa. O padre sair de lá todo dia, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dormir lá. Isso não é sadio nem para o padre e nem... Esses dias falei para uma família: vocês estão destruindo a vida de vocês. Porque é uma família de padrão alto, amigo de um monte de padre. Eu falei, a padrarada tem ido para lá, não para levar o evangelho, mas para comer a fartura dos ricos e viciar nas coisas dos ricos. Eu falei, vocês estão estragando a fé de vocês, estragando os padres. Quer ser amigo de padre? Não começa a dar ração importada para ele, não. Entendeu? Começa a dar ração importada para ele, não, que vicia o padre, estraga o padre e perde a autoridade de te anunciar a salvação que vem de Cristo. Amém? Tá claro? Eu falo isso com muito sofrimento, não falo isso tranquilo não, porque a minha vida é de roça, é de convivência com multidão, é com muita gente. Mas existe uma disciplina espiritual que precisa reger a vida da gente. Mesmo eu gostando de outras coisas, eu preciso também me moldar e me moderar. Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Filha, vá na venda comprar, porque o que eu tenho, eu gastei uma vida na reserva dele. Esse óleo é para o meu casamento, para mim e minha esposa, meu esposo, para os meus filhos. Esse óleo não dá para dividir, porque esse óleo, se eu dividir, ele vai faltar. Num ambiente em que eu sou responsável por ele, e é minha responsabilidade não permitir que falte esse óleo no meu casamento, na vida do meu esposo, da esposa, dos meus filhos. Esse óleo, ele é fruto de uma previdência, de um planejamento. Ele não pode faltar em certos ambientes em que eu sou responsável. Tá claro? Tá claro? Portanto, não é egoísmo, é senso de responsabilidade com coisa que só eu posso responder por ele, como pai, mãe, esposa, esposo, padre. Amém? Difícil, viu, gente? Estou com a coluna doendo aqui falar dessas coisas. Versículo 10. Eu teria um caminhão de exemplo para citar, mas vou parar por aqui para não assustar vocês. Vida íntima. Versículo 10. Tomem comigo. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Acabou, compadre. Isso aqui é coisa íntima. A porta se fechou. Não entra. Me veio outra coisa muito importante. De vez em quando eu tenho que falar para pais que vem contar os debates que tem lá dentro de casa, as discussões. Eu pergunto para o marido, para a esposa ou para o casal: e vocês conversam sobre esses assuntos na frente dos meninos? Sim, qual o problema? Certos assuntos também marido e mulher não tratam na frente de filho, não. Tá claro? Direito inviolável de privacidade do casal e direito inviolável dos filhos serem poupados de certas coisas. Um professor tem problema na escola e ele quer levar o filho, a filha, a participar de todas as discussões em todas as esferas na escola, com o professor, com o funcionário da escola, com o diretor, e quer participar do debate e envolver o filho, a filha, no debate. Eu digo: mãe, não tire da escola a autoridade sobre o seu filho. Você, como mãe, como pai, tem até o direito de discutir, perguntar e questionar. Mas vá você reservadamente com o pai, converse sobre isso, mas não tire, não fale e não tenha posicionamento de temperamento acirrado na frente do filho, diante de um professor, diante da escola, porque você vai tirar a autoridade da escola. E não pense que é igual represa com enchente. Se ela arrebenta um canalzinho na relação com a escola, o barranco inteiro vai estourar
e daqui um pouco vai ser a autoridade do pai e da mãe que vai ser estourada, não sobra nada. Está entendendo? De verdade? Intimidade, a porta se fechou, essas coisas se conversam entre nós que temos lâmpada, que temos lucidez, que temos clareza, que temos condições de discernimento, porque a lâmpada na Bíblia significa a verdade, o discernimento. A lâmpada significa o conhecimento, a ciência da fé, a razão, a iluminação do conhecimento. Lâmpada e luz na Bíblia significa maturidade. Certos debates de pai e mãe, de vovó que vai lá na porta da escola, quer brigar e falar na frente de todo mundo, porque eu não levo desaforo para casa, eu pago conta, essa escola é eu que pago, meu neto não vai passar por isso. Vai passar sim. É melhor que seu neto se humilhe um pouco, mas tem uma escola que tem autoridade sobre ele, do que seu neto ter o orgulho de ter um pai, uma mãe, um vô, uma avó, tupetudo, que briga na frente dele, mas que tira dele a autoridade de quem tem azeite e é obrigado a iluminar a vida dele, que ainda não tem maturidade e discernimento. Tá claro? De verdade? A porta se fechou. Tem hora que a porta fecha, não entra nenhum. Isso aqui é conversa minha e sua. Somos nós, aqui dentro do quarto, aqui dentro de casa, aqui na sala do professor, na sala da diretora. Versículo 11. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: todo mundo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Gente desorganizada costuma ser barulhenta, né? Gente desorganizada acha que tem direito de reivindicar. Que é isso? Nós fizemos o esforço, fomos lá não sei aonde, gastamos um tempão, compramos o óleo, agora chegamos aqui, abre esse trem, porque nós temos direito de participar desse trem aqui. Isso aqui é nosso também, passamos o dia inteiro com essa noiva, ainda fomos lá comprando, nós temos direito aqui. Gente desorganizada está sempre achando que é hora de reivindicar seus direitos. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha a resposta do Senhor. Versículo 12. Ele, porém, respondeu, leia. Em verdade eu vos digo, Brada, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Nossa, de alguém que passou o dia inteiro no quarto da noiva, foi convidada de honra, dama de honra, hein? Dama de honra. Provavelmente o noivo e a noiva foi a cada uma delas na casa da família, dizendo: olha, nós viemos convidar a sua filha, queríamos permitir para ser dama de honra do nosso casamento. Aquele orgulho para a família. Passou o dia inteiro lá, à noite com a noiva preparando. Faltou óleo, ela correu, voltou para o noivo dizer lá de dentro da festa: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Irmã, irmão, termino falando que ser uma virgem previdente é uma virgem que pensa no futuro e planeja o futuro e resguarda as condições para viver um futuro de alegria e de festa. Hoje é dia de cada um pegar de volta a sua lâmpada, cada um de nós pegar de volta o seu pote para botar azeite do Espírito Santo, não é? E dizer ao Senhor: Senhor, devolve para mim a saúde da minha vida íntima com Deus, da minha vida íntima com Jesus. Eu não quero ouvir dele, Senhor, não vos conheço, não quero ouvir dele. Eu não quero que a porta se feche para mim. Eu quero ser convidado a passar o dia com a noiva. E a igreja é a esposa, não é? A igreja é a esposa. Santa Teresinha diz que minha alma é a noiva do ressuscitado e aguarda a vinda dele. A alma de cada um de nós é a alma da noiva, que aguarda a chegada do noivo. Irmã, irmão,
vá hoje ao encontro do Espírito Santo e diga: Senhor, repõe para mim o azeite que me falta para iluminar a minha vida íntima na fé, a minha vida íntima no meu casamento, na minha vida familiar, na minha profissão, na minha moral, na minha ética. Senhor, repõe o azeite que está faltando e que corro o risco de ficar nas trevas em tantas áreas da minha vida. Amém? De verdade? Hoje é dia de você recuperar a saúde da sua intimidade, de fé, mas também de intimidade em todas as relações, com os amigos, com as amigas, com a família. Recupere essa intimidade. Fale para o Senhor que você se sente honrada e honrado de ser convidado por Ele para se preparar para a festa de casamento. Fale para o Senhor que você quer estar preparada no dia da vinda dEle, que você quer ser um jovem, uma jovem na fé, sempre jovem na fé, com azeite, do melhor combustível. E quando alguém gritar para você de no meio da escuridão, alguém gritar: o noivo está chegando, que você grite mais forte: pode deixar o noivo chegar, que eu estou num gás danado esperando a vinda desse noivo. Amém? Amém. Eu tenho todo o gás do mundo para receber esse noivo. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e recupere esse gás interior, essa intimidade, esse azeite que lhe falta. Ou peça que nunca lhe falte o azeite para a lâmpada da sua fé, para a lâmpada dos seus afetos, das suas amizades, para a lâmpada da sua relação com Deus, com você mesma, com o seu próximo. Fale com o Senhor e Ele vai restaurar a luz da sua vida, a luz na sua vida, o combustível que você precisa na sua vida. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso,
acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte Realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, Fiquemos de pé. me ergues do chão. me ergues do chão. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo indicar. Ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, por seu sangue Com o seu sangue derramado na cruz, derramado na cruz, o Senhor resgata o Senhor resgata e salva e salva a minha vida a minha vida da ignorância, da ignorância, da imprevidência, da imprevidência, da falta de juízo, da falta de juízo, da falta de responsabilidade, da falta de responsabilidade, de zelo, de planejamento, de planejamento, de organização, de organização, com a minha vida, com a minha vida, com a minha responsabilidade com a minha responsabilidade na família. na família. Senhor, Senhor, por seu sangue, por seu sangue, restaura hoje restaura hoje em mim em mim uma consciência limpa, uma consciência pura, limpa, pura, fecunda, fecunda, para que eu não seja para que eu não seja um estressado, agoniado, agoniado, angustiado com o futuro, com o futuro, mas seja uma pessoa mas seja uma pessoa responsável, previdente, que sabe viver o hoje, que sabe viver o hoje, planejar o amanhã, com tudo que o Senhor me deu, com tudo que o Senhor me minha deu, inteligência, minha capacidade de trabalhar, de organizar a vida. Jesus, que o teu Espírito Santo seja o fogo novo, o azeite que nunca falte em minha fé, em minha vida espiritual, moral, ética, emocional, afetiva, profissional, em todas as dimensões da minha vida, seja a luz do Espírito Santo, seja o combustível do céu, a clarear, a iluminar e a me conduzir para a festa do reino que eu espero, que eu aguardo, sem medo, sem relaxo, com alegria e organização da vida. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por recuperar a intimidade sadia da minha vida, da minha fé, da minha família. Levante as mãos para os céus. Agradeça o Senhor pela vida íntima sua com Deus, pela vida íntima sua com o esposo, com o noivo que é Jesus, pela vida íntima que você pode ter no seu casamento,
nos seus amigos, na sua família. Agradeça ao Senhor por recuperar para você o senso de zelo e cuidado com a intimidade. Obrigado, Senhor. Te glorificamos, te bendizemos, porque do céu o Senhor derrama esse azeite de unção, de restauração. Obrigado, Senhor. Obrigado, te glorificamos. Obrigado, Senhor. Amém.